Vamos falar um pouquinho de amplificadores de múltiplos estágios, ou também conhecidos como amplificadores em cascata. É um tipo de associação em que nós vamos ligar um amplificador após o outro, conforme a figura, onde cada triângulo deste representa um amplificador. Então, aqui nós temos o estágio número 1, o estágio número 2, o estágio número N. O ganho de tensão A1 é V1 dividido por VI. O ganho de tensão A2 é V2 dividido por V1. Então, a N é VO dividido por VN. O ganho total da associação será VO por VI. É possível provar que o ganho total da associação é o produto dos ganhos individuais de cada estágio. Então, se nós temos uma associação com N estágios, o ganho da associação, chamado AV, será A1, ou o ganho A1, multiplicado pelo ganho A2, e assim sucessivamente, multiplicado pelo ganho AN. De forma que, com esse tipo de associação, a gente consegue aumentar muito o ganho de um amplificador, né, utilizando amplificadores em cascata. Por exemplo, se o A1 tem ganho 10, o A2 tem ganho 10, se nós fizermos uma associação somente com A1 e A2, a associação terá ganho 100, porque 10 vezes 10 é 100. Numa associação em cascata, nós temos que nos preocupar também com o casamento de impedâncias para que ocorra a máxima transferência de potência de um estágio para o outro. Então, neste tipo de associação, normalmente os estágios intermediários serão implementados na configuração emissor comum, porque é a configuração que oferta o maior ganho de potência ao sinal de entrada. Porém, os estágios da extremidade, ou de entrada ou de saída, serão escolhidos conforme a impedância de entrada da carga ou a impedância de saída da fonte de alimentação do primeiro estágio amplificador. Então, o primeiro estágio amplificador terá que ter uma impedância de entrada de mesma ordem de grandeza que a impedância de saída de quem o alimentou. Assim como o último estágio da associação terá que ter uma impedância de saída da mesma ordem de grandeza que a impedância de entrada daquilo que ele vai alimentar, ou seja, daquilo que será conectado no terminal de saída. Então, com isso em mente, a gente vai resolver este exemplo aqui. Vamos fazer o exemplo da página 102, que trata de amplificadores em cascata. O exemplo pede o seguinte: desenhar um diagrama de um amplificador em cascata de 4 estágios. Sabendo que os estágios foram polarizados com circuitos autopolarizantes e utilizam transistores PNP, sem capacitores de emissor, e que a impedância de saída da fonte que fornece o sinal a ser amplificado é baixa, assim como é baixa a impedância de entrada da carga que receberá o sinal da associação. Muito bem, então vamos primeiro desenhar um diagrama aqui com os 4 estágios amplificadores. O problema diz que a impedância de saída da fonte que vai alimentar a associação é baixa. Então, a impedância de saída de quem vai alimentar a associação é baixa. Portanto, a impedância de saída, ZO. Portanto, a impedância de entrada dessa associação aqui, pelo teorema da máxima transferência de potência, também tem que ser baixa, para que a máxima transferência de potência da fonte para o primeiro estágio ocorra. Então, repito, a impedância de saída da fonte tem que ser da mesma ordem de grandeza que a impedância de entrada do primeiro estágio para que haja o casamento de impedâncias. E aqui nós vamos ligar, então, os nossos estágios. O problema também diz que
a impedância de entrada da carga que vai ser conectada aqui também é baixa. Então, a impedância de saída do último estágio também tem que ser baixa, para que haja máxima transferência de potência do último estágio para a carga. Os estágios do meio da associação nós sempre adotamos como emissores comuns, porque eles dão maior ganho de potência. Agora, os da extremidade nós vamos sempre escolher conforme o casamento de impedâncias desejado. Então, a configuração que tem uma baixa impedância de entrada é a configuração base comum. E a configuração que tem uma baixa impedância de saída é a configuração coletor comum. Então, agora resta nós desenharmos o diagrama conforme foi pedido. Circuitos autopolarizantes. Então, cada um desses amplificadores aqui é um circuitinho autopolarizante. Então, vamos desenhar aqui. Com transistores PNP. Então, o transistor está aqui, a flechinha do emissor entrando para dentro do transistor. Então, aqui nós temos um circuito autopolarizante com RB1, RB2, RC e RE. Temos que desenhar 4 desses aqui. Então, vamos lá. Eu não anotarei nesses outros 3 os resistores, porque eles são sempre iguais, RB1, RB2, RC e RE. Nós agora vamos alimentar esses transistores com a fonte VCC, esses circuitos. Então, eu vou ligar aqui entre este ponto e este ponto para todos eles, portanto, eu vou interligá-los tanto aqui em cima quanto lá embaixo. A fonte VCC. Como são transistores PNP, nós informamos no início do curso que para o PNP o funcionamento era igual ao do NPN, só que todas as fontes de tensão tinham que ser invertidas. Então, o nosso VCC aqui é invertido em relação ao NPN. Então, pronto, aqui nós temos então os 4 estágios amplificadores. Nós estamos pressupondo que todos estão polarizados na região ativa. Agora resta nós ligarmos a parte do sinal de forma que nós tenhamos as configurações desejadas. Na configuração base comum, a entrada sempre é no terminal de emissor e a saída no terminal de coletor. Então, aqui está a configuração base comum. Vejam, a base não é conectada a nada, porque ela, no modelo em corrente alternada, está comum a entrada e a saída. Então, este daqui é um base comum. Este do meio tem que ser emissor comum, este daqui emissor comum e este daqui coletor comum. No emissor comum, que já é nosso conhecido, a entrada é na base e a saída é no coletor. Aqui também repete-se o padrão. No coletor comum, a entrada vai ser na base, mas a saída será no emissor. E aqui nós vamos ter o VO. Então, aqui está o CO e o CI da associação. Vejam, esses capacitores intermediários estão aqui para evitar que as correntes de polarização desse amplificador aqui fujam para o amplificador do lado e vice-versa. Então, aqui está o nosso diagrama conforme foi pedido. Nós podemos, inclusive, aqui dizer que é o ponto de terra. Então, o VI estaria entre este ponto e este. E o VO também entre este ponto e este. Aqui nós temos, então, um amplificador de 4 estágios. Cada um dos estágios com transistor PNP. Polarizado na região ativa, porém, para o sinal, onde nós injetamos o sinal em cada estágio, onde nós captamos o sinal em cada estágio, define a configuração. Então, quando nós injetamos o sinal no primeiro estágio no emissor e coletamos o sinal de saída no coletor, estamos implementando base comum. Quando nós injetamos um sinal na base e retiramos a saída no coletor, estamos implementando o emissor comum aqui e aqui. Quando injetamos o sinal a ser amplificado no coletor, na base, e recolhemos a saída no emissor, então estamos implementando o coletor
comum. Vejam que as extremidades foram definidas em função das impedâncias de quem ia alimentar a associação e quem a associação ia alimentar. Então, se a impedância de entrada da carga é baixa, a impedância do último estágio tem que ser baixa. Se a impedância de saída da fonte é baixa, a impedância do primeiro estágio, a impedância de entrada, tem que ser baixa. Isso pode ser visto, as impedâncias, a magnitude e a tabelinha que foi dada para vocês na página 101 da apostila. E as configurações, nós tratamos bastante delas a partir da página 66 da apostila. Então, para ver direitinho quem é entrada, quem é saída em cada configuração, é dar uma olhadinha na página 66 da apostila. Então, impedâncias, magnitude das impedâncias, página 101. E as configurações a partir da página 66. Uma pergunta que é comum que surja, né? Como é que fica a banda passante de amplificadores ligados em cascata? Então, a gente pode voltar à figura anterior. Vamos supor que este aqui tem uma banda passante, este aqui tinha outra banda passante, e assim sucessivamente este tem a outra. Como será que é a banda passante da associação? Então, é possível demonstrar que, se nós tivermos estágios com frequência de corte inferior 0 e frequência de corte superior FCS, então nós teremos estágios cuja largura de banda é a própria frequência de corte superior. Neste caso, é possível provar que a frequência de corte superior da associação sobre a frequência de corte superior de um estágio é definida por esta relação aqui, raiz quadrada de 2 elevado a 1 sobre n menos 1, onde n é o número de amplificadores em cascata. Então, percebam, se nós passarmos para o outro lado da igualdade a frequência de corte superior de um estágio, multiplicando por este fator, nós vamos ter a frequência de corte da associação dos amplificadores em cascata. Então, para praticarmos um pouquinho e esclarecer mais esse conteúdo, vamos resolver o exemplo. Vamos resolver então o exemplo da página 103 da apostila. O exemplo pede o seguinte: determine a banda passante de uma associação de amplificadores em cascata implementada com estágios cuja frequência de corte superior é de 10 kHz. C. Letra A. A associação for composta de 2 estágios amplificadores. Letra B. A associação for composta de 3 estágios amplificadores. Bom, para resolver este problema, nós temos que ter a noção de que a teoria para a banda passante de amplificadores em cascata prevê que cada estágio tem a seguinte curva de resposta em frequência. Então, a frequência de entrada pelo ganho de tensão. O ganho máximo, aí o ganho começa a cair e chega até 0. E aqui nós temos a frequência de corte superior. Ou seja, não tem uma queda no início aqui, portanto a frequência de corte inferior é 0 Hz. Esta é uma suposição para a teoria que foi desenvolvida. Se isto é verdade, cada estágio tem uma banda passante de frequência de corte superior menos frequência de corte inferior igual à própria frequência de corte superior. Por quê? Porque a frequência de corte inferior é 0. E também a relação que vai determinar a banda passante da associação será igual à frequência de corte superior da associação pelos mesmos motivos. A relação que vai permitir a gente calcular a banda passante da associação, que será igual à frequência de corte superior da associação, é uma relação que está lá na página 103 da apostila, é esta daqui, ó. É a frequência de corte superior de cada estágio vezes este fator aqui. 2 elevado a 1 sobre n menos 1, vezes a frequência de corte de cada estágio. Então, na letra A,
qual será a banda passante da associação se a associação tiver 2 estágios, sendo que cada estágio tem uma banda passante ou uma frequência de corte superior de 10 kHz. Isso aqui é a banda passante de um estágio. Então vamos aplicar a fórmula, né? Então a banda passante da associação é igual à frequência de corte superior de um estágio, 10.000, vezes a raiz quadrada de 2 elevado a 1 sobre 2 menos 1. Isto vai resultar em uma banda passante de 6,43 kHz. Então, para 2 estágios em cascata, a banda passante será de 6,43 kHz, que é bem menor do que a banda passante para um estágio somente. Então, a associação de estágios em cascata vai cada vez mais estreitando a banda passante da associação como um todo em relação a um estágio individual. Se nós agora formos responder a letra B para 3 estágios, então nós vamos ter esta situação aqui. Com 3 estágios, aplicando aqui na relação, que determina a banda passante da associação, com 3 estágios aqui, resolvendo a equação, assim como foi feito para a letra A, vamos encontrar uma banda passante com 5 kHz de largura. Então, isso para vocês perceberem que, à medida que nós vamos aumentando o número de estágios da associação, se por um lado nós ganhamos no ganho, né, porque o ganho é multiplicado de cada estágio um pelo outro para formar o estágio da associação como um todo, por outro lado, a gente perde em largura de banda. Um tipo muito comum de conexão entre transistores com o objetivo de aumentar o ganho é a conexão Darlington. A conexão Darlington nada mais é do que este arranjo que está aqui na figura 111. Percebam que aqui tem um errinho. Este primeiro transistor aqui, de fato, é o transistor T1 e este aqui é o T2. O que acontece aqui? Se nós entrarmos com IB1 aqui vai sair uma corrente que vai ser IB1 vezes beta 1, que comporá a corrente de base do transistor 2. Então, a corrente IC do transistor 2 será IB1 vezes beta 1 vezes beta 2. De forma que a relação entre a corrente de coletor do transistor 2 e a corrente de base do transistor 1 é o produto dos 2 betas de cada transistor. Ou seja, o beta total da associação, se nós encapsularmos isto aqui num pacotinho só com 3 terminais e obtivermos essa figura aqui, o beta total da associação desse transistor TD, que na verdade é o transistor Darlington, é a conexão Darlington, será o produto dos 2 betas de cada transistor individual que compôs a associação. Então, se nós tivermos aqui um transistor com beta 100 e aqui outro transistor com beta 100, conectados desta forma aqui, o ganho total da associação será 10.000, porque 100 vezes 100 é 10.000. Então vejam que é uma conexão que contribui para o aumento do ganho. Quando nós tivermos 2 transistores e quisermos um ganho maior, a gente pode fazer isso, um ganho de corrente do transistor. Então, como exemplo aqui, nós temos um transistor Darlington do tipo 2N999 e a gente extraiu valores aí de uma folha de dados deste transistor o seguinte: o HFE, quando a corrente C for 10 mA, é no mínimo 4.000. E o HFE, quando a corrente C for 100 mA, pode variar entre 7.000 e 70.000. Um dado interessante é o VBE. O VBE, se a corrente C for 100 mA, é da ordem de 1,8 volts.
Então vejam, esses betas aqui são muito maiores do que os betas individuais dos transistores que nós estudamos até agora. Os transistores que nós estudamos até agora tinham beta da ordem da centena, 300, 400, né? Agora, o VBE aqui é 1,8, por que não é 0,6 ou 0,7? É muito simples, porque nós estamos considerando a associação, então nós temos que somar este VBE mais este VBE para termos o VBE total. Então o VBE total, considerando os dois transistores, para esta conexão da Arlington 2N999 é de 1,8 volts.